Olá, sejam bem-vindos aos lançamentos de final de ano aqui no Cabine Literária. Estou hoje com você, Felipe Salli, Danilo Leonardi, Luz Roberta e... Roberta? Oi, tudo bom? César Sinistro, todos trazendo pra vocês. Vai pra cima! Gente, é o seguinte, eu falei pro César que ele tem mania de levantar a cabeça toda vez que a gente começa a gravar vídeo. Então eu falei pra ele prestar atenção nisso. Porque a gente fala assim, vamos tirar uma print do vídeo pra fazer a thumb do negócio. Aí tá assim, todo mundo assim e o César. Mas isso é porque eu tô rindo. É, quando ele ri. Ele tá rindo em todos os frames do vídeo. Todos os frames do vídeo ele tá rindo. Assim. Quando ele tá rindo, ele faz assim. Ele É isso. Vamos começar com o lançamento de um dos nossos grandes amigos, Sim. Felipe Castilho. Uma Felipe pessoa muito Castilho querida. está lançando seu primeiro livro com a editora Intrínseca. Muito bom. Parabéns, Felipe, você é demais. É um livro de fantasia, como o Felipe curte os curtidas, se chama Ordem Vermelha. Sobre o que é a Ordem Vermelha, Felipe Salli? É um universo fantástico que o Felipe criou, junto com uma galera. Depois a gente fala sobre o processo de criação desse livro, que olha foi bem só. maneiro. Que tem uma deusa que vive entre as pessoas e ela faz com que aquela sociedade adore ela. Então ela é uma ditadora. Adorei. E aí essa seja. galera vai, tipo, quebrar esse paradigma. Quebrar ela. Ah, mas não vai mesmo. Esse livro é muito legal por dois motivos. Primeiro, Felipe Castilho, que é um cara incrível. Que pessoa. Quem leu o Legado Folclórico sabe que o cara manda muito bem. O segundo é que o processo de criação foi ele, com ilustradores, com a galera do Omelete. Então, o sistema foi tipo como se fosse pra fazer um filme. Tinham salas de debate, de criação. Adorei. Eles faziam... Quero isso também, como faz pra ter isso? Eles faziam, como é que se diz? Storyboard? Storyboard. Não é storyboard, é... Rascunho? Imagem conceitual. Eles fizeram imagem conceitual de todos os personagens, todos os cenários. Muito bom. Então, e o processo foi, então, um livro muito bem acabado, assim. Nossa, eu fiquei imaginando muito... assim, se esse livro faz muito sucesso, eles lançarem, tipo, uma edição do antes, sabe? Das coisas de papel que eles escreveram, as pessoas iam amar. Nossa, eu já ia amar. O livro vai ter um lançamento com um stand próprio na Comic Con. Eu queria tanto ir, mas tá tão cara a Comic Con. Alguém me leva, por favor. Eu compro o livro fora da Comic Con mesmo, tá certo. Domingo, 16 horas, stand da Mundo Estranho, estarei lá pra falar com Me leva, Felipe Salli! Pra quê? A gente traz o cara pro Cabine Literária pra quê? Bom, e é óbvio que a gente também vai trazer aqui alguns lançamentos de novembro, porque estamos gravando hoje, que dia 3 de dezembro. 3 de dezembro. Tá, 3 de dezembro, ainda não temos todos os lançamentos de dezembro, então vai ser uma mistureba, até porque a gente não tem feito vídeos de lançamento faz algum tempo. Temos Mulheres Sem Nome, da Intrínseca, que é da autora Martha Hall Kelly. Uma socialite nova-iorquina, Caroline Faraday, está sobrecarregada de trabalho no consulado da França. O ano é 1939, ou seja, está rolando a Segunda Guerra Mundial. Hitler acaba de invadir a Polônia. Aí você vai ter a Kasia Kuzmarek, que vai deixando pra trás a tranquilidade de sua infância, conforme ela vai se manifestando lá no movimento de resistência dentro do seu país. Aí você também vai ter e ela vai acabar sendo capturada, inclusive levada pro campo de concentração feminina de Ravensbrück, onde a outra personagem, né, do livro, Herta, não sei como é que fala, agora exerce a sua controversa medicina. Então é isso, você vai ter todas essas mulheres que não são muito mencionadas na história. Vai ser um romance, tá, gente? Não é uma biografia, assim, é um romance mesmo. Mas ele vai falando sobre o papel das mulheres na Segunda Guerra Mundial. Achei bem interessante. Bom, ela, né, no caso, diferente. Divertido. Temos também, gente, o livro da Mulher Maravilha. Quero. O que é isso? É uma história da Mulher Maravilha? Não é uma história da Mulher Maravilha. Não é, vai sobre contar a o filme. história da personagem Mulher Maravilha, desde a criação, o desenvolvimento dela, isso é bem as legal. séries, desenhos, quadrinhos. Nossa, adorei. Isso é muito louco. Quero né? muito ler esse livro. Porque todo mundo fica Quem assim, quer? tipo, com a história do Batman, a história do Superman. Da Leia, me manda. No decorrer da história, mas a Leia tá lançando agora sobre a Mulher Maravilha. Achei ótimo. Muito bom. E é legal, a Mulher Maravilha ela é retratada ao longo da história conforme a sociedade encara a mulher. Também. Então, na época da primeira onda do feminismo, ela era muito forte, muito feminista. Aí teve uma época que ela ficou mais submissa aos outros heróis e depois ela voltou. Sim. Então é muito da forma como a sociedade tá nesse momento. É muito interessante a gente ver qualquer coisa sobre a perspectiva histórica, que a gente percebe que as coisas são cíclicas. Né? A gente fala assim, nossa, agora a gente é o mais livre que já foi. Não, gente, a gente tá, em comparação, por exemplo, com a contracultura, a gente tá super retrógrado agora. Mesmo os movimentos mais punks não são os hippies ainda, tá? Isso é verdade. Tipo assim, eu não tô vendo ninguém falar assim, vamos fazer uma vilinha ali, entendeu? Viver do que a terra nos dá, todo mundo transa com todo mundo. Tô vendo ninguém falar isso, tá? Então não vem com essas ideias falando que você é ultra revolucionário, que você não é, não. Temos também... Cruz, tchau.
Nossa, adorava isso. Temos também, gente, aqui uma história real, biografia, autobiografia no caso, do Scott Kelly. Quem é Scott Kelly? Um astronauta americano. O que ele fez da vida? Foi pro espaço. Pro espaço, mas quanto tempo? 4 anos. Uou! 4 anos no espaço. O livro dele se chama Endurance, que em inglês significa, César? Resistência, resiliência. Olha esse professor. E aí, como, né, no Brasil a gente precisa ter um subtítulo em português, Endurance, 1 ano no espaço. Ah, tá, porque é um... Ah, desculpa, gente, confundi. Não é 4 anos no espaço, porque ele fez 4 viagens espaciais. Ah, tá. Tá, então assim, ele... Totalizando um ano, e aí ele vai contar a história de como é estar lá no espaço. Mano, mais um ano. E assim, eu achei super interessante que ele vai falar da perspectiva que ele vai ganhando, tipo, de saudade da família, saudade do seu planeta, tipo, quem pode falar que tem saudade do próprio planeta? Sim, saudade de comer um pãozinho da padaria. Eu tenho certeza que ele aqui na Terra, ele solta os objetos no ar achando que vai flutuar e cai no chão. Nossa, sim. Vamos ver aqui. Um ano lá, cara. Não esquece, sabe? A galera, ele solta assim, opa, caiu, não sabia que caiu. Mano, por que essa minha xícara caiu? Imagina, nos primeiros dias que ele voltou, ele vai fazer várias uma coisas coisa assim. que deve ser bizarra na hora de voltar, depois que você passa muito tempo no espaço, deve ser a musculatura da perna se acostumando com a gravidade de novo. Nossa, tipo, se você ficar muito tempo no espaço, provavelmente deve começar a atrofiar, a não ser que faça um exercício. Não sei se faz. Vamos descobrir nesse livro. Vamos ver. Quando cai com volta de espaço, ele tá todo fodido. Ele tá com coisa de osso, tá ruim e tal. Colesterol lá em cima. Tem um livro aqui que eu acho que é a cara da Lúcia. Já amei a capa. Entendeu? Porque se chama Vejo Você no Espaço. Olha, espaço Jack Chan. Temos uma unidade aqui. Porque temos Alex, de 11 anos. Ele adora o espaço sideral, ele é fã do Carl Sagan. Ele até nomeou o cachorro dele de Carl Sagan. E aí, assim como o Carl Sagan mandou discos de ouro nas sondas Voyager em 77, né? 1977, ele quer mandar o iPod dele pro espaço. E ele vai construir um foguete. Ah, eu quero muito. E ele vai viajar pelos Estados Unidos. E assim, ele vai nessa parte de viajar pelos Estados Unidos, eu já imaginei. Ou ele fugiu de casa, ou ele é um mestre Pokémon. Porque tem 11 anos, né? É verdade. Mas ele deve ter fugido de casa. Eu amei, quero muito ler. Sim. Muito. E aí tem um livro que eu imagino que quase todo mundo aqui, menos o César que não gosta de biografias, deve estar bastante ansioso, é a biografia do Silvio Santos. Oi! Rainha. Sim. Quero o universo dos livros está lançando a trajetória do maior comunicador de todos os tempos. Nossa, muito bom, deve ser incrível. Eu fui na exposição do Silvio Santos no MIS e foi incrível, já passando pela história dele, nessa maneira, né, de ver as coisas. Foi incrível. É um cara muito louco, tipo, de várias entrevistas ele fala um pouco sobre a vida dele, mas às vezes eu fico assim, cara, mas se você fez isso, quer dizer que você era pobre, ou você era rico, ou você era classe média, tipo... Não fica claro, Não fica claro, fica um pouco contraditório, assim, tipo, se a gente vê diferentes partes da vida do Silvio Santos. E pegar um livro que tem essa trajetória, né, tipo, no começo, na ordem certinha, passado, presente, futuro não, mas passado, presente, vai ser bem louco. Eu quero muito ler, fiquei bem interessante. Quantos donos de televisão fazem propaganda Netflix de graça ao vivo? Só o Silvio Santos. Não, o Silvio Santos é genial, gente. Eu amo mesmo. A gente sabe que o Silvio Santos também tem uns aspectos controversos, né? Umas coisas que ele faz que são consideradas conservadoras, retrógradas, ofensivas, mas ninguém pode negar que ele é um grande comunicador, fez história, o trabalho dele acelerou o processo de estabelecimento da TV no país. Sim. Então, é por isso que ele é valorizado. Temos também aqui da Intrínseca a sutil arte de ligar o primeiro ele faz o pi, depois ele fala, ou seja, não adianta nada. Exato. Vamos falar. Dimension Mark. E é autoajuda? É autoajuda. Parece que sim. Mas eu tenho alguma coisa contra a autoajuda? Não. Se ela funcionar, não. Se ela não funcionar, eu vou falar, que bosta. Você quer me ajudar? Lixo. Por exemplo, o Annick de Cindy Shonda. Nossa, o Annick de livro? Shonda. Gente do céu. Meu Deus. Primeiro livro que eu li no ano. Arrasou. Primeiro livro que eu li no ano também. Não, mentira, foi o segundo. Por sua causa que você fez. Esse livro, ele é meio que ele é uma autoajuda que é um anti-autoajuda. Toda essa coisa do autoajuda de falar, você tem que ser melhor, se esforce sempre, todos os dias. Sim. Esse livro meio que fala, cara, desencana um pouco, sabe? Relaxa e tal. Você não é especial, entendeu? Por isso o título, né? É tipo aquele discurso de Clube da Luta, né? Você é feito, do mesmo cocô, todo mundo é feito, não importa. Você morrer não vai fazer diferença, outro coloca
seu lugar, pronto, acabou. Às vezes isso parece bem, muito triste, mas às vezes é só a verdade. Às vezes é bom porque as pessoas ficam muito... Mas do jeito que você encara as coisas, né? Exato. Depende. Né? Depende. O autor é marido da minha amiga Fernanda Neut. Fernanda, beijo. Que legal. Temos aqui na HarperCollins, gente, histórias não ou mal contadas, revoltas, golpes e revoluções do Brasil, do Rodrigo Trespac. E aí vem a pergunta, gente, foi golpe ou não foi golpe? Mas antes que vocês respondam, eu estou falando de quem? Eu estou falando de Dom Pedro I, gente. Dom Pedro I. Ufa! Foi o primeiro golpe da história brasileira, de acordo com esse livro. Tiradentes não foi um pobre coitado, mas o senhor já meio que sabia. Então assim, gente, com certeza, tipo, vão ter histórias que provavelmente seu professor de história já contou pra você, porque esse professor é muito bonzão, né, pique das galáxias. E vai ter outras histórias que você nunca se interessou muito, que você vai achar bem divertidas na história do Brasil. E o livro tá gerando polêmica, assim, sabe? Os historiadores estão meio que brigando, assim, que ele tem um olhar sobre a história que algumas pessoas dizem que é enviesado, outras pessoas dizem que é menos enviesado do que é ensinado na escola. Gente, então tem todo história, esse... né? Não tem como ser não tem consenso, Porque assim, gente, você tem um documento, fala, fulano casou com fulana. Agora, como foi esse casamento, você só pode imaginar, cara. Tem coisas que não tem documento que vai te mostrar isso, entendeu? É legal você ler um pouco de tudo. Exato. Exato. Você vai ter que entender como é que é a perspectiva da época e como é que as outras pessoas se relacionavam com os ocorridos e tal. E escolher seu lado. Escolher seu lado, exatamente. Entendeu? Você é o quê? Que escolhe Pokémon tipo fogo, água, grama. O mais bonito. O mais bonito. Entendeu? Vai variar aí na situação. Temos aqui um thriller da Roku, da autora Ruth Ware, A Mulher na Cabine 10, aclamado pela crítica e há mais de 30 semanas na lista de mais vendidos do New York Times! É muito bom, então, New York Times só coloca livro muito selecionado, tá? Tem pouco livro. Quase nenhum. Não é muito raro. Então, tipo, se o New York Times falou agora, eu vou comprar. No livro, nem esperar chegar. Uma jornalista de... Gente, existe jornalista especializada em... Louco isso, né? Em turismo. Tenta se recuperar de um trauma. É porque deve ser muito bom, tipo, eu sou um jornalista, vai se especializar em quê? Em turismo. Aí, tipo, mano, imagina as matérias que você vai fazer. Gente, estou simplesmente indo agora para Dubai. Sim. Então que eu preciso falar sobre como é o melhor hotel de Dubai. Óbvio, você vai morrer se não souber disso. Eu trabalho ao lado da galera da revista Viagem e Turismo e é isso assim, mesmo, eles ficam lá nos cruzeiros. Você pode arranjar meu emprego pra mim? Porque eu queria vou mandar meu currículo. Exato. Vou te dar meu currículo, você indica lá. Só que eu gosto muito de viajar. Mas é o seguinte, ela tá tentando se recuperar de um trauma, gente, porque Dubai não foi legal. Quando ela é convidada pra cobrir a viagem inaugural de um luxuoso navio. Mas o que parecia a oportunidade perfeita para se esquecer dos acontecimentos recentes se torna um pesadelo quando numa noite durante o cruzeiro ela vê um corpo sendo jogado ao mar da cabine vizinha à sua. E o pior, os registros do navio mostram que ninguém se hospedara ao seu lado, que a lista de passageiros está completa. Abalada, emocionalmente desacreditada por todos, Lo Blacklock precisa encarar a possibilidade de que talvez tenha cometido um terrível engano. Gente, vou ser bem sincero, tá? Se eu tô num navio, eu vejo, jogou um negócio ali, pode ter sido um saco preto com coisas, pedras dentro. Eu vou ficar solucionando crime dentro da viagem? Não. Você bota sutil arte de ligar o... Eu tenho duas possibilidades. Ou não ver porque eu tô distraída, porque essa sou eu. Eu com certeza não teria visto. Ia jogar... Nossa, o que você tava jogando aí? Vômito, saquinho de vômito. Tá bom. Tá. Ou eu ficar com muito medo e sair correndo e me jogar no mar, porque eu achar que ia me matar também. Mas não ia adiantar nada, porque você ia morrer. Ia morrer. Porque eu ia estar desesperada e ia fazer uma coisa burra, entendeu? É porque é melhor morrer, tipo, por voluntariedade. Do que alguém me matar sofrendo, me torturando. Melhor que o balão comer. Prefere morrer do que perder a vida, né? Exato. Se você tá no cruzeiro e está sóbrio, você tá errado. Exato. Se você tá acordado demais pra ver alguém jogando um corpo, é porque você... Nossa, essa pessoa está errada. Tá fazendo certo. Tem um livro aqui que eu fiquei bem interessado, que chama Jihad John, do jornalista Robert Verhaak. Tá sendo pela HarperCollins. Inclusive, HarperCollins, parabéns, tá começando... Tipo, entrou no Brasil com os livros que a gente só criticava, né? Falava, gente, quem vai ler isso? E agora tá pegando os livros bem legais. Então, assim, legal. Tem um subtítulo também, ó. Como nasce
um terrorista, né? A pergunta do livro é como um adolescente londrino se transformou no terrorista mais procurado do mundo. E é uma história real, uma biografia a respeito desse cara, né? Que em 2010, Mohamed Enwazi era um profissional de TI que afirmava que os departamentos de segurança estavam destruindo a sua vida, perseguindo de forma incessante a ele, sua família, sua noiva, já que estavam rastreando um extremista perigoso ou teriam sido os responsáveis por levar esse garoto ao limite. Ou seja, tipo, eles já estavam perseguindo esse garoto antes de ele virar um terrorista. Ele foi perseguido e falou, quer saber de uma coisa? Vou dar motivo agora. Estão me perseguindo, eu não fiz nada, agora eu vou fazer. Exato, aí mostra o desfecho da operação aérea que matou o garoto, né? O garoto tá morto já. Então é uma biografia completa, né? Tipo, do nascimento desse garoto até a morte dele. É uma coisa que acontece muito nas favelas aqui do Brasil, né? O garoto, ele vai sofrendo um monte de perseguição, até uma hora que ele vira... Vou virar. Eu quer saber? Meu nome é Zé Pequeno. Tipo isso. Dadinho é o... Temos aqui um romance agora, Gog Magog. Eu achei muito louca essa capa. Muito louca Tipo, mesmo. na hora que eu vi, eu pensei assim, gente, um livro de anatomia, que isso? É da Patrícia Mello, né? Tá saindo pela Rocco. E a pergunta do livro é, pode o ruído incessante produzido pela sociedade contemporânea provocar instintos homicidas num morador de uma grande cidade? Minha resposta é sim, tá? Sim. Porque assim, gente, eu tô ficando louco, vocês não têm noção. Parece que alguém tá se transformando. Exato. No novo romance da aclamada escritora Patrícia Mello, um rotineiro problema entre um pacato professor e seu novo vizinho acaba se transformando numa guerra bárbara, narrada em ritmo frenético e com a linguagem ácida e irônica, que são marca da autora. Um dos principais nomes da ficção policial urbana brasileira, confrontando bem e mal, crime e castigo, sanidade e loucura, vida e morte, som e silêncio. Que isso? Patrícia Mello constrói uma trama verossímil, ainda bem, né, querido? Ambientada no Brasil violento e desigual, onde a vida perdeu seu valor fundamental, o homicídio passou a ser uma forma de resolver problemas corriqueiros. Uma pessoa tem que sair muito do sério pra resolver o problema dela com assassinato. Vamos, né, deixar claro a situação. Não é uma coisa... mas acontece. Não, mas é assim, gente, eu conheço a vida do César, tá? Assim. Ele nunca matou ninguém ainda. Mas acontece. Já teve vontade? Ai, todo mundo, né? Todo dia. Já tive vontade de resolver o problema do César também? Algumas vezes. Muitas vezes. Desse jeito? Sim. Vamos lá. Temos aqui outra biografia, O Livreiro, de Pedro Hearst, que saiu pela Planeta. O que eu achei bem curioso, sair pela Planeta esse livro, mas vamos lá. Não, na verdade não é curioso, porque é sobre uma livraria, não sobre uma editora, então tá certo. Tá certo, cara. Tá certo. Mas é o seguinte, a Eva Hearst é a mulher que foi responsável pela criação da Livraria Cultura. Entendeu? Pedro Hearst é o filho dela. Olha que mulher. Tá? Obrigada. Ela é uma imigrante judia que veio pro Brasil fugindo da perseguição nazista. E assim, ela decide investir na compra de alguns best-sellers pra alugar a seus compatriotas alemães em São Paulo. A engenhosa iniciativa deu origem, em 47, à Biblioteca Circulante, que posteriormente se estabeleceria como a Livraria Cultura. Então assim, imagina uma pessoa falar assim, gente, eu preciso de dinheiro, vou comprar uns best-sellers. Ninguém pensa isso, gente. Ninguém. Porque assim, tem investimentos que dão muito mais retorno do que livro, mas parabéns, eu fico muito feliz. Sim, porque agora a gente tem a Livraria Cultura, mas é pelo contrário, né? Preciso de dinheiro, vou vender meus livros. Normalmente é assim. É que ela pensou nisso, né? Ela pensou assim, vou pegar esses livros e aí eu vou cobrar uma mensalidade, entendeu? Para as pessoas. Ela foi muito inteligente. Foi legal. Netflix dos livros. Netflix dos livros nessa época, olha só, gente. Temos aqui o livro do Francisco Razzo, que saiu pela Record, que é bem polêmico, e vocês já vão perceber por quê, mas o livro se chama Contra o Aborto. Eles falam assim, que? Como assim contra o aborto? Você lança um livro assim. E é um ensaio esse livro, tá? Se eu não me engano, o Francisco é um filósofo, mas ele sustenta a teoria de que atualmente o que se promove como debate é uma propaganda em defesa da prática do aborto. Você fica assim, como assim, cara? Um livro super conservador. Mas o cara é meio estranho. Porque ele procura mostrar como o suposto debate se impõe de cima pra baixo por mentalidades que carregam um forte componente racista, preconceituoso, eugênico. Como se o aborto fosse, na verdade, uma solução higienista da sociedade. Como se fosse assim, vamos parar de ter essas pessoas pobres. Exato. Tipo, ele tenta... Agora eu entendi. Ele tenta partir entendi o lado do argumento. E assim, eu entendo o lado dele, mas por outro lado eu falo, tá, você teria uma solução melhor
melhor? Provavelmente não. Aí fica essa coisa. Mas é um ensaio, então assim, ele vai ser o advogado do diabo, ele vai ficar jogando dos dois lados, entendeu? Entre os liberais e os conservadores, pra você fazer a sua própria cabeça, talvez, ou talvez não. A biografia do Clô vai sair, gente. Tons de Clô, do Carlos Minuano, pela Bestseller. Clodovil Hernandes foi um cara polêmico, o cara foi deputado, o cara foi um dos estilistas mais conceituados do país. Ele não fazia muito sentido, né? Entendeu? E assim, ele sempre foi uma grande incógnita pra mim. Eu sempre fiquei tipo assim, eu não sei se o que ele tá falando é o que ele pensa mesmo, ou se ele tá falando isso só pra causar. Ou se é ironia. Entendi muito bem. Então assim, essa biografia eu espero que solucione grandes mistérios da vida de Clodovil Hernandes. Porque, sinceramente, gente, eu não entendo esse cara. Pra mim, ele, tipo assim, era um estilista que foi querer brincar de fazer outras coisas. Pra mim era isso. Eu não sei qual é o objetivo dele, não sei que... É estranho. Será que ele tinha o objetivo? É que também o mundo, eu acho que também tem aí o Silvio Santos, tem ele, a gente tava falando dessas coisas controversas. Tipo, o mundo que produziu essas figuras era outro mundo. Tipo, o lugar onde eles efervesceram como figuras públicas era tipo os anos 70, 80 coisa, assim. A gente não tem muito como medir como que essas figuras surgiam. É verdade. A perspectiva hoje a gente muito tem um diferente. pouquinho uma noção do que é que faz as pessoas gostarem de fulano ou de ciclano, mas eu não sei se nessa outra época era outra coisa, as pessoas viviam... Por que um estilista foi pra TV? Mas gente, Dr. Ray tá querendo ser candidato. Então, tipo assim, acho que até hoje tem essas coisas, né? Umas coisas não fazem muito sentido na nossa cabeça. Eu nunca esqueço o dia que eu liguei a TV e ele era um jurado de programa de calouros, cantores. Tipo... Não era nem um programa de moda, né? É isso. Por que ele? Falando em filosofia, gente, a mais bela história da filosofia de Luc Ferry e Claude Capelier, que é uma conversa entre os dois, o livro, é bem interessante, e a pegada dele é uma coisa meio mundo de Sofia, só que não romantizado. Mundo de Sofia. Entendeu? Ele vai contar o que cada filósofo agregou, né? O que cada filósofo agregou no pensamento filosófico da antiguidade até os dias de hoje. Então é bem interessante. E temos também o Clube dos Jardineiros de Fumaça, esse pela Companhia das Letras, da Carol Ben-Simon. Carol Ben-Simon. Entendeu? É um cenário formado por coníferas milenares, blá blá blá, a religião californiana do Triângulo da Esmeralda concentra a maior produção de maconha dos Estados Unidos. É lá que o jovem professor brasileiro Arthur busca recomeçar a vida. É claro, depois dos acontecimentos que o levaram a deixar Porto Alegre. Que eles estão desconcentrados. DJ, um reggae. Aos poucos ele insere na dinâmica local e passa a fazer parte de uma história que começa com a contracultura dos anos 60 e se estende até o presente. A vida de Arthur, daqueles com quem estabelece vínculos, o atemortado Dance, que é a solitária Silvia, a indecisa Tamara, mistura-se a de personagens reais que participaram do embate que levou à descriminalização do uso da maconha, fazendo deste um poderoso romance panorâmico. Então assim, mistura histórica, mistura história, mistura ficção, vai ser de romance histórico recente. Isso aí. Interessante. Né? Pra mostrar como é que chegou na descriminalização da maconha nos Estados Unidos. Nunca li nada da Carol, mas tem ela no Facebook, ela posta coisas muito legais. Então, pode ser que... Escreve bem. Posta coisas legais, ela tem ideias legais. Me responde no chat. Tá lá 6 meses parado. E aí, gente, tem um livro aqui que também vai ser polêmico. Mais uma. Uma autobiografia. Uma autobiografia de Jô Soares. O livro de Jô, uma autobiografia desautorizada. E aí o que acontece, gente? Sendo bem sincero pra vocês, eu não sei vocês aqui, eu ficaria mais feliz se fosse uma biografia independente, sem ser do próprio Jô. Porque, tipo, quando a pessoa, ainda mais uma pessoa tão articulada quanto o Jô Soares vai falar da própria vida, verdade. A tendência de aumentar, diminuir coisas, vai existir. Mas parece que tem alguém junto com ele, não? Então, tem o Martina Suzuki Jr., mas esse cara é diretor de comunicação da Companhia das Letras. Então, assim, não é um cara independente, de fora, e de repente, ele tá, tipo assim, ajudando o Jô mais pra deixar o livro de uma maneira ok pra essa edição, porque é da companhia e ele é da companhia. Mas o livro não é da companhia, o livro é da Giz, companhia. Não, companhia. Nada a ver, né? Nada a ver. Tô ficando louco. O que aconteceu? Esse cara fez entrevistas com o Jô Soares e com base nas entrevistas ele escreveu esse livro. Então é meio que uma autobiografia, porque foi tudo com base no que o Jô falou. Lógico, ele pesquisou também por fora, sim, mas é uma autobiografia.
Então se ele mesmo tá falando dele, né? Não sei. E também é volume 1. Então, assim, se você quer saber tudo da vida do Soares... E é um livrão. Continue ligado, porque esse aqui só vai até os 30 anos do Jô Soares, entendeu? Mas esse livro já tá tendo um barulhinho, porque é nele que ele assume que ele teve algum contato com o Partido Comunista. Uou! Achei que você ia falar algum contato com homossexualidade. Você ia falar, o quê? Sério? Não. Partido Comunista, gente. Gente. Isso é novidade. Nossa, parece que a gente tá nos Estados Unidos, né? Tipo, nossa, comunista. Gente, aqui no Brasil ninguém se importa se você for comunista. Quer dizer, eu cada vez mais tô se importando. Mais ou menos. Tem uns posers. Tem uns posers. Uns posers americanizados aí. Sei quem vocês são. Beijo, Jô Soares. Um beijo. Mas é isso, gente. Esses foram os lançamentos recentes agora do final do ano. Ficamos felizes que vocês tenham ficado até agora. Se você ficou, escreva um comentário com a palavra... Jô Soares. Jô Soares, não. Jô Soares comuna. Com a palavra... Nossa, com a palavra comuna. Comuna. Com a palavra comuna, tá? Escreve comuna. E aí a gente vai saber... de uma frase aí. Que a gente vai saber que você assistiu até o final. PC do B 2018. Não escreve só isso, porque senão a pessoa vai na onda e vai escrever também. Escreve uma frase com a palavra no meio, assim. Tá bom? Isso. Não se esqueça de usar sempre o link do Cabine Literário pra fazer compra de livros. Tá na descrição de todos os nossos vídeos. Então, assim, Sim. Vou comprar um livro. Vai qualquer vídeo que você for, você encontra. Tá bom? Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Continue assistindo os vídeos do Cabine Literária. Muito obrigado pela sua inscrição. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Até mais. Mas vocês já perceberam isso alguma vez? Vocês já pensaram, nossa, você tá na cabeça? Tá. Vamos pro vídeo. Péssimo. Vocês não ficam pausando frame a frame pra olhar como está a posição do meu pescoço? Chega, já deu. Vamos com... Que? Você tá pensando nisso?